Para começar, é essencial compreender por que o protetor solar é indispensável para a saúde. A radiação solar, especialmente os raios UVA e UVB, podem causar desde vermelhidão e queimaduras até manchas, envelhecimento precoce e câncer de pele. Mesmo assim, o protetor solar ainda é um produto negligenciado no Brasil. Segundo o Instituto de Cosmetologia de Campinas, 71% dos brasileiros não utilizam protetor solar diariamente, muitas vezes por falta de consciência ou por questões financeiras. Além disso, pessoas em vulnerabilidade social possuem ainda mais dificuldades de manter cuidados dermatológicos, já que os protetores faciais são produtos caros com preços que normalmente ultrapassam R$ 40 por pequenas quantidades. Por isso, nosso projeto busca analisar a viabilidade e desenvolvimento de um protetor solar facial vegano, natural e acessível, utilizando ingredientes como cenoura, jabuticaba, óleo de framboesa e óleo de alecrim, todos com propriedades benéficas comprovadas. Antes de chegar ao produto em si, precisamos entender alguns conceitos fundamentais que orientam essa formulação: os tipos de pele, os filtros solares e o conceito de veganismo e cruelty-free. Para desenvolver um protetor solar eficaz para diferentes públicos, é necessário compreender as necessidades de cada tipo de pele. A pele oleosa produz maior quantidade de lipídios, tende a ter brilho excessivo, poros dilatados e maior incidência de acne. E a pele seca apresenta dificuldade em reter hidratação, tornando-se sensível aos agentes externos e necessitando de produtos mais hidratantes. Por fim, a pele mista combina áreas oleosas, especialmente na zona T, que inclui testa, nariz e queixo, com outras regiões mais ressecadas, como as bochechas. Essa diversidade mostra a importância de um protetor solar que não resseque demais e nem aumente a oleosidade, equilibrando hidratação e filtros solares. Existem dois tipos principais de filtros presentes em protetores solares: os orgânicos, também chamados de químicos, e os inorgânicos ou físicos. Os filtros orgânicos absorvem a radiação ultravioleta e a transformam em radiação menos energética. Eles são compostos por moléculas aromáticas capazes de deslocar elétrons e reduzir danos causados pela radiação, como no caso do PABA. Já os filtros inorgânicos, como o óxido de zinco e o dióxido de titânio, atuam formando uma barreira física que reflete e dispersa a radiação solar. Esses filtros são amplamente recomendados para pessoas com pele sensível, pois são menos irritantes e possuem alta eficácia contra raios UVA e UVB. Um desafio dos filtros físicos é o possível embranquecimento causado pelo tamanho das partículas. Partículas maiores refletem mais luz visível, enquanto partículas menores tornam o produto mais transparente e esteticamente confortável. Por essa razão, o controle do tamanho de grãos é essencial para a formulação final. No nosso projeto, optamos por utilizar exclusivamente filtros físicos por serem seguros, eficientes e compatíveis. No nosso estudo é garantir que o protetor seja vegano e cruelty-free. Um produto vegano não contém ingredientes de origem animal, enquanto o termo cruelty-free indica que ele não foi testado em animais em nenhuma etapa de desenvolvimento. Para assegurar essa confiabilidade, existem organizações certificadas, sendo a mais conhecida a PETA, que avalia cuidadosamente todo o processo produtivo antes de conceder seu selo. A crescente busca por cosméticos veganos, impulsionada pela preocupação com a ética, meio ambiente e saúde, também está transformando o mercado. Cada vez mais consumidores priorizam produtos que não exploram animais e que possuem formulações seguras e naturais. Sobre a formulação, o protetor solar será à base de cenoura, o extrato da jabuticaba, o óleo da semente da jabuticaba e o óleo da semente de framboesa vermelha. E os filtros que serão utilizados serão o óxido de zinco e o dióxido de titânio. A cenoura possui carotenoides, que também são conhecidos como pigmentos acessórios, que protegem os organismos de danos causados pela luz, funcionando como fotoprotetor. E o carotenoide que está presente na cenoura é o beta-caroteno. A jabuticaba possui ação antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória e anti-envelhecimento, sendo também uma alternativa clínica para o tratamento de melasma. Já o óleo de framboesa vermelha é uma importante fonte de gama de tocoferol, substâncias antioxidantes, e possui fator de proteção solar em torno de 25 a 50, e também é uma rica fonte da vitamina E e ácido elágico polifenol,
como atividade anticarcinogênica e mutagênica. Na metodologia, foi utilizado o extrator de Sotler para a extração do óleo da semente da jabuticaba, os carotenoides da cenoura, o óleo da framboesa e o extrato da jabuticaba. E também foi utilizado o rotoevaporador para a destilação dos óleos e dos extratos e o espectrofotômetro para determinar o fator de proteção solar de cada formulação que foi feita. O extrator de Sotler é um equipamento utilizado na extração de compostos químicos de amostras sólidas por solvente, e o solvente que utilizamos foi o etanol. E o espectrofotômetro UV-Vis foi utilizado para determinar o fator de proteção solar de cada formulação feita. Olá, eu vou falar um pouco sobre os nossos resultados, mas antes de começar a mostrar os resultados, algumas partes da metodologia foram trocadas durante o percurso, durante as técnicas laboratoriais, e uma delas foi a hidrodestilação, que não foi possível continuar com ela para fazer a extração do extrato das cascas da jabuticaba, então tivemos que colocar o extrator de Sotler, porque era um processo muito demorado e percebemos que não estava saindo a substância que queríamos extrair. E nós percebemos a partir da coloração do óleo que estava saindo na hidrodestilação. Por isso, optamos por fazer pela extração de Sotler. Todos os extratos e óleos foram obtidos pelos mesmos métodos. Foram colocados no extrator de Sotler e foram destilados posteriormente. Tirando a jabuticaba, a semente no caso, o óleo da semente da jabuticaba, que ele foi com etanol, igual todos os outros, só que ele foi 1% acidificado com ácido clorídrico. Fizemos alguns cálculos posteriormente, como o cálculo da densidade e o cálculo do rendimento. Vou colocar aqui do lado o cálculo de cada um. Tivemos algumas complicações, principalmente com o extrato da casca da jabuticaba, porque ele deu um valor muito alto, então presumimos que ainda tinha um pouco de álcool, mesmo que ele já tivesse sido destilado, e destilamos ele novamente, e aí sim ele se enquadrou nos parâmetros bonitinho. Após isso, começamos a preparar as formulações. Ao todo foram 4 formulações, vou colocar aqui os valores do que colocamos, e como podem ver, 3 delas possuem os óxidos e uma delas não. A partir do método de Mansur, nós vimos que não poderíamos fazer essa análise se a solução, no caso as formulações, não fossem solúveis em álcool. Então, para que isso fosse possível, destilamos todas elas, só que a primeira que nós fizemos, ela não separou totalmente, então a gente teve que descartar ela do método para saber o fator de proteção solar. Então a gente teve que fazer das outras 3, e a última a gente não colocou os óxidos para saber o valor só dos óleos, sem os óxidos. Para determinar o fator de proteção solar pelo método de Mansur, nós colocamos o comprimento de onda de 290 a 320 nanômetros, e durante o teste analisamos todos esses comprimentos e obtivemos resultados satisfatórios. Vou colocar aqui uma tabelinha de cada uma das 3, mas no geral conseguimos um fator de proteção na primeira, no caso a segunda, né, de 51,6% de fator de proteção, a outra 1,03% e a última de só os óleos 55,4%. Foram resultados até que satisfatórios, estamos ainda organizando algumas coisas, mas até o momento conclui-se que sim, foi possível fazer um protetor solar que obtivesse um fator de proteção bom e que fosse apenas a base de cenoura e os óleos essenciais obtidos. Conclui-se que sim, é possível fazer um protetor solar facial vegano à base de cenoura e óleos essenciais, mesmo que não tenhamos adicionado o óleo de alecrim, porque não conseguimos realizar a compra, já que é um produto vegano, ele precisa atender critérios, e a maioria dos sites, fornecedores, lojas que encontramos não atendiam esses critérios, então não conseguimos comprar e adicionar ele.
Entretanto, os resultados sem ele também foram satisfatórios. Eu acredito que seriam bem mais satisfatórios com ele, com base nas nossas pesquisas, mas não interferiu muito nesse processo. Então é isso. Eu vou colocar aqui as nossas referências, o que utilizamos, e também passando para agradecer aos nossos orientadores que tiveram muita paciência com a gente e que ao longo desse caminho foi possível aprender muita coisa. O nosso trabalho, mesmo com todas as dificuldades que tivemos, foi muito gratificante terminar esse trabalho e ver o resultado, né? Conseguir fazer o protetor solar em si foi muito gratificante, mesmo também que não conseguimos fazer os testes em plantas, mas foi muito bom, foi muito grande aprendizado.